Salve galera, sou Júnior Rocha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Esses dias eu tive o prazer de conversar com o Rafael Falcone, então tivemos um papo cafeinado sobre Photoshop, sobre carreira, ele que é um dos palestrantes do Photoshop Conference de 2020. Sabe o que também rolou? Rolou o PSD aberto e ele mostra um pouco do fluxo de trabalho dele numa imagem incrível. Então, bora lá escutar o nosso bate-papo? Ah, gente, quase que eu esqueci. Aconteceu um probleminha no áudio do meu lado, assim. Então, tipo, ficou meio zoado o áudio por causa de um problema de configuração do computador, ok? Porém, o áudio do Rafael, que é o importante, ficou, ó, lindo, tá? Perfeito, assim. Melhor que dá pra fazer com a voz dele. Tá? Né? Então, valeu, galera. Bora curtir ali. Conversar com ele, Rafael Falcone, grande Rafa, beleza, brother? Beleza, Júnior, como é que tá? Tudo tranquilo? Beleza, cara. Pela receptividade. Opa, cara, eu agradeço aí pelo tempo aí que você tá dedicando aí pra gente poder ter essa troca de ideia, pra gente poder realmente trocar um pouco de informação, poder, enfim, dar um pouco de informação para a galera também. Então, beleza, bora. Queria ver contigo o seguinte, para a gente trocar uma ideia com a galera, queria que tu falasse um pouquinho como é que tu começou dentro dessa vida de criativo, assim, como que entrou comecinho do começo, assim, não digo nem com o Photoshop, como que bateu essa vontade de começar na área de criação, na área de design e desenvolvimento e tal? Então, vamos do passado, né? Foi mais por exclusão, digamos, né? Meu foco sempre foi ser jogador de basquete, e quando isso não deu certo, eu comecei a ver que eu fazia de bom, que era desenhar. Mas eu sempre achei que não era bom o suficiente, até hoje ainda tem alguma coisa do tipo, todo dia tentando melhorar, né? Mas é o que todo mundo falava, porra, Falcone, por que você não tenta alguma coisa na área de artes, de desenho? E aí eu fui vendo ali as opções, né? E é engraçado, sendo o mais honesto possível, né? Não vou dizer que porque era um sonho, porque achava que tinha dom. Não é verdade, mas foi me levando para esse caminho. E aí eu pensei, por que não, né? Concurso público nunca quis, seguir a área... enfim, as áreas mais tradicionais também não. E aí, enfim, eu fui visitar o FRJ com o pai de um amigo meu, né, o Marcos, e ele me mostrou como é que funcionavam as coisas por lá. Tudo bem que na época ainda estava vazia a faculdade, estava de férias, parecia tipo o fim do mundo. Mas eu percebi que tinha um espaço dedicado, né, que era a Escola de Belas Artes, e lá eu teria contato com pintura, com gravura, né, escultura, aula de modelo vivo, e arquitetura, design, né, enfim, é um espaço que abrangia todas essas áreas. E eu fiz design gráfico, com foco em, desenho industrial, né, com foco em programação visual, que é a mesma coisa que design gráfico, ou comunicação visual, né, pelo que eu percebi ao longo dos anos, é um curso que tem esses 3 nomes. E aí o Photoshop sempre teve também na minha mão, antigamente menos, porque a gente fazia tudo de forma tradicional, não tinha acesso ao computador na faculdade, e em casa o que eu tinha não era bom o suficiente também para conseguir dar conta. Então, e até na própria faculdade, os projetos nos primeiros anos não eram digitais, era tudo projeto com prancha, que você tendo que usar ali, enfim, nanquim, tinta, aquarela, guache, né, fazendo na mão mesmo, né, porque a gente também usa a mão para fazer o digital, só que sim, suja menos, né. Usou muito a letra 7? Cara, nunca usei. Não chegou a usar? Nossa, não, eu usei bastante até a letra 7, para ir lá pintando fazendo os decalques das tipografias e tal, para fazer o layout. Então, esse lado do design, como é que eu posso dizer? Eu estudei e fiz, mas é algo que eu não desenvolvi. Quanto à parte de como, por exemplo, pintura digital, 3D, foi algo que eu saí do design. Eu entrei no design como
sendo a melhor opção para o mercado, digamos assim, que foi o que eu acreditei. Uhum. Você vai um pouco às cegas, né? Você pensa assim, pô, quero desenhar, mas e aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer design. Não tinha um curso específico voltado para ilustração, por exemplo. Eu gosto de fazer ilustração de livro, concept para filme, para jogos também. Gostava de ver os cinematics de jogos que eu jogava na época. Enfim, essa era... E, obviamente, gostava de algumas peças publicitárias também. E de pintura. Arte, em geral, parte visual. Sempre fui muito chegado nessa área. Então, só que são coisas muito parecidas, porém são áreas divergentes, né? E o legal é que no Photoshop você consegue agregar, hoje em dia, todas elas. Você consegue fazer uma pintura digital, você consegue fazer a pós-produção de uma peça, de um impresso, por exemplo, e fazer cena para um filme, né? Consegue pintar textura para o 3D, fazer arte conceitual, fazer ilustração. E aí passou a ser tipo um caminho, né? Uma mídia que une vários caminhos. Então, acho que o Photoshop foi o que ficou. De tudo que eu estudei, todos os conhecimentos se agregaram, mas a ferramenta é a mesma. Só vai mudando o estilo mesmo, né? Uhum. E quando que o Photoshop entrou realmente com mais força no teu dia a dia, assim? Então, depois que eu percebi realmente que a parte da área tradicional não estava sendo tão valorizada quanto eu gostaria, né? Ou seja, eu não tive tanto sucesso em algumas entrevistas quando eu levava o portfólio tradicional. Eu fazia muito retrato em pastel, seco, carvão e várias ilustrações em bico de pena, com lápis, que eu continuo usando hoje, né? Mais como esboço para eu desenvolver meus trabalhos, mas profissionalmente falando, assim, em termos de vender uma arte tradicional, eu não tenho feito. Mas essa base foi boa, né? Para te ajudar a desenvolver um estilo e até aprender mesmo, né? Composição, enfim, luz e sombra, anatomia, a parte geométrica, né? Sim. Ter essa base tradicional, ter o contato com as texturas, com papel, enfim, desenvolver ali teu próprio olhar, né? Eu acho melhor do que o próprio digital. Sim. Tem esse contato com o tradicional primeiro, acho que você percebe uma diferença, não vou dizer que é absurda, mas dá para perceber. A diferença de quem tem uma base tradicional depende da área da pessoa também, né? E também essa parte do tradicional, principalmente falando de pintura, etc., é uma área que o cara tem que... Como é que é? Ou não erra ou errar pequeno, porque corrigir um erro é diferente. Não é que nem no Photoshop, errou, deu Ctrl Z, vamos lá, fazemos de novo quantas vezes quiser. Pois essa é uma parte bem interessante que eu costumo pensar sempre, cara, em todo projeto eu penso. E eu sei que quando tem um diretor de arte que tem uma base tradicional boa e que planeja bem o projeto, você acaba tendo menos problema lá na frente porque você tem menos teste. Tem gente que gosta de experimentar muito durante o processo, né? E geralmente são pessoas que não estão bem resolvidas com os fundamentos. Então ela pede para você testar e você dá zilhões de opções, mas na verdade é uma deficiência dela de conseguir chegar em algum layout bom, né? Logo de cara e te facilitar o projeto. Estou usando um exemplo da área de publicidade, né? Que você tem pessoas que parecem que têm uma formação muito boa e uma experiência muito boa, e tem muita gente que entra sem tanta formação de fundamento e já chega pegando direto na ferramenta digital. Então o cara não valoriza o processo de criação tradicional, que você tem que testar tudo no papel primeiro. Depois que você acerta a tua composição, né, a perspectiva, a luz e sombra, aí sim você parte para uma pós-produção já enraizada ali na ideia, né? Sim. Não tem tanto achismo e tal. E essa questão da mudança também, eu acho que é bom quando você sabe usar, né? Por exemplo, acho que agora vale a pena voltar lá naquela layer que você tem salva e, enfim, para não atrapalhar o processo. Mas eu acho que atrapalha quando a pessoa acha que ela pode mudar o tempo todo. Né? Fica volátil demais a produção, dependendo da pessoa que está ali contigo, né? Ou a gente mesmo, às vezes fico com muita dúvida também em alguns projetos, e aí fico, vou voltar lá naquela versão, vou voltar
vou tentar reaproveitar uma coisa que eu tenho. O tradicional não te dá tanta opção de mudança, sabe? Então acho que isso tem que ser mais firme, né? Tem que saber mais o que você quer. Então você foi percebendo aí que vamos dizer, o tradicional não estava vendendo tanto, e daí como é que realmente botou a mão na massa? Então, na realidade, foi o seguinte, eu fiz um projeto de ilustração na faculdade, que eram contos do Edgar Allan Poe. Eu fiz mais de 50 ilustrações tradicionais, fiz o design do livro, na verdade, eu corrigi até a tradução. Nossa! Então, eu li tudo, diagramei. Aí, na gráfica, eu descobri que não tinha o 16 por 21, ou 16 por 24, não lembro. Acho que era do 16 por 24, eu tive que mudar tudo para 16 por 21. Tive que remodelar praticamente o livro inteiro. E aí eu fiz umas cópias e o retorno não foi tão rápido para entrar nesse mercado quanto eu gostaria, sendo bem sincero. E por pressões da minha família e até minhas mesmo, né, de arrumar trabalho, enfim. Tem que pagar as contas, tem que pagar a conta, tem que contribuir em casa. Pois é, a faculdade federal, a vantagem é que você não precisa pagar, mas eu morava em uma cidade longe, eu morava a 1 hora e pouca de distância do Rio, em Petrópolis. Então, e não morava lá, então eram gastos, né, com, enfim, transporte, alimentação e, obviamente, livros, enfim. Você sabe que não é barato para ninguém, né, ficar 4 anos estudando e os estágios não compensam, porque o valor era irrisório, me ajudaria a pagar metade da passagem de um mês, o que eu ganharia no estágio, por exemplo. Nossa. Então, aí quando termina a faculdade, já tá assim, achando que vai arrumar um emprego logo de cara, e não foi o que aconteceu. E o meu portfólio, quando eu mostrava para algumas pessoas, até eu mostrei com meu pai, ele me apresentou o diretor da Publicis há 10 anos atrás, mais ou menos. E o meu portfólio era todo tradicional. Eram retratos, eram ilustrações, eram paisagens todas desenhadas, né? Ou pintadas em aquarela, acrílico, enfim. Ele foi folheando aquilo e ele só perguntou se não tinha nada feito no computador. Aí eu percebi, caraca, o cara não quer nem ver se está bem feito ou não, né? Ele não está nem um pouco interessado na técnica ou na qualidade artística, na proposta. O cara só queria saber se eu sabia usar o computador. E aí, para mim, foi um choque ali, né? Eu pensei, porra, realmente eu vou ter que largar um pouco o preciosismo tradicional e dar uma chance pro 3D, pra animação, pro Photoshop. Porque eu fazia isso no tradicional, eu fazia animação tradicional e ilustração, tudo tradicional. E aí comecei a migrar pro digital, num estágio que eu fiz lá, na UFRJ. E aí a gente já tinha contato com Blender, com 3D Max, e aí com Lightwave. Então, assim, em poucos meses eu já estava fazendo quase todas as etapas de um processo de animação, de um estágio que tinham poucas pessoas até, eram acho que umas 4 ou 5, para o Instituto de Bioquímica. A gente fazia as animações para o Instituto, e já foi muito bom ter tido essa experiência ali, que foi depois de eu ter me formado, eu pensei em fazer mestrado e seguir a área acadêmica. E nesse meio tempo, pintou uma vaga na Globo, e aí eu consegui entrar lá na parte de efeitos visuais, e fiquei 4 anos lá. E aí também foi um outro diferencial para poder, enfim, mais. E nesse período na Globo, tu já foi entrando nessa parte de Made Paint para cenário, ambientação? Já fazia. E o que chamou mais atenção lá do pessoal na época foi a parte de Made Paint, de 3D, né? Era praticamente generalista no 3D. E eu queria aprender de tudo, na verdade. E eu fui meio entrão, assim. Quando tinha alguma coisa, eu falava, gente, eu sei fazer, eu quero aprender, posso fazer. E a vantagem do Brasil talvez seja essa, né? Que a gente consegue uma liberdade maior e até de networking mesmo ali interno, né? As pessoas são mais comunicativas, então se você tiver vontade de aprender, tiver gente que quer te ensinar, você consegue aprender muito. Claro que tem gente que acha que você está tentando roubar o espaço dela e o cara fica mais fechado, né? Mas aí, enfim, foi muito bom. A experiência foi ótima. Fazia desde concept, parte de tracking em 3D também, até modelagem, animação, render, até comp no After eu fazia. Podia pegar uma cena desde o início e eu conseguia fazer do início ao fim uma cena de cenário.
Se deixasse ele fazer tudo, lavar o chão e fazer café. Né? Pois é. É foda. Era muita coisa para pouco tempo. E aí eu comecei a perceber que eu precisava me especializar. E até porque estava rolando muita coisa ao mesmo tempo. Eu tinha sempre muito projeto em paralelo. E dava conta, porém, eu não estava pegando nada que fosse muito... que eu tivesse mais prazo e que a qualidade fosse ficar melhor. Quando eu comecei a pensar nisso, e eu conversar com o meu supervisor na época, ele falou para eu me especializar em alguma coisa, para eu escolher. E aí eu comecei a ver o que eu conseguia fazer mais rápido e que as pessoas pediam mais para mim, que era a parte de cenário, de matte painting, e eles sempre tinham cenas interessantes lá. Ainda tem, né? Que são essas cenas de reconstrução de algum local histórico. Você pegava fotos, por exemplo, de Ilhéus ou do centro do Rio. Enfim, qualquer lugar que eles precisassem fazer uma volta ao passado, porém em cores, né? Que chama de stock shot. Você pegava essas fotos em preto e branco, transforma elas para cor, e daí eles fazem essa passagenzinha ali de uma cena para outra, ambientando, né, o computador com aquela cena como se fosse real, como se você estivesse lá na década de 50 ou de 60, enfim. Certo. E um carro em movimento, gente andando na rua, os prédios todos de época, né, em cor e tal. E aí é uma trabalheira danada. É bacana. Isso é o que eu gostava mais de fazer lá, que eu percebi que dava para aprimorar mais a técnica e o resultado final ficava melhor. E aí, enfim, era Photoshop direto. Também tinha o trabalho de composição, né? De projeção de câmera, que envolve você saber mapear em 3D ou no Nuke ou em algum outro software de composição, que você consegue usar placas, né? Sim. Vai projetando aquelas texturas nas placas e depois você move a câmera para dar uma impressão de 3D, que na verdade não tem. Sim, como é que é? 2.5D, né? Às vezes funciona. Tem hora que é bom ter o 3D. E aí, mas vai dar mais trabalho, obviamente, né? Se você tiver que modelar todos os prédios. Sim, se o cara não tem todos os assets em 3D e tem um prazo curto para cumprir e fazer em placas, fica tudo mais fácil. Já serve. Aí você só vai tendo que ver quais são as áreas que são mais complicadas, e de repente vale mais a pena botar alguns prédios em primeiro plano em 3D, ou plantas, ou o que quer que seja, né? Se você conseguir fazer em 3D para ter uma base mais realista no primeiro plano, o que no fundo acaba ficando mais crível, né? Consegue enganar melhor. E aí era Photoshop na veia direto. E daí, saiu da Globo, foi pra onde? Foi pra Platinum, no Rio. Platinum FMD. Sim. Fotomação digital. E aí passei um pouco mais de um ano lá. Também é outro mundo. É uma outra... É a Photoshop também, só que lá o nível de detalhe é bem maior. Sim. A gente fazia em Full HD. Às vezes em 4K. Então dava para se safar até com Google Images e pintando por cima. Dava para se safar. Tinha projeto que era em 720, cara. Imagina, 720 por 486. É um thumbnail praticamente hoje em dia. Ah, sim. Qualquer celular tem mais resolução que isso. Tipo isso, pois é. E aí em HD já começou a pesar um pouco mais, e aí essa mudança lá pra Platinum, já tendo que trabalhar em 8K, às vezes até mais, né, num nível de detalhe muito maior, mas é porque a proposta é diferente também, né? A proposta do vídeo é imagem em movimento, né? Então você não consegue ter o mesmo nível de detalhe e a necessidade, né? Sim, porque como está movimentando, a pessoa não para muito tempo e analisa aquele pedaço do frame, né? Pois é, exatamente. Agora... E na parte de impresso já o compromisso é diferente, né? Sim. Eternizar ali no momento e... foi muito bom também o contato com fotografia mais próximo, com a parte de 3D também, todo voltado para o mesmo projeto, né? A gente trabalhava com vários projetos ao mesmo tempo lá. Sim. Como sempre, os estúdios têm sempre muita coisa rolando. Show. E também eu vi que tu também participou em alguns projetos junto com a Veio. Acho que é do Café Caribou, alguns outros trabalhos junto com eles, com essa galerinha ali, que
conheço muito o Hugo e essa turma da Veia também são faixas, são super gente boa, assim. Sim, com certeza. Aí já foi migrando para a carreira de freelancer, né? Home office. Aí fez parte durante... Boa pergunta, não sei se foram 2 anos quase, mas 1 ano no mínimo a gente teve essa parceria. E a galera é muito boa, cara. Ciro, Jorge, Ricardo, Hugo. Dá para aprender bastante, apesar de eu não ter conhecido ninguém pessoalmente enquanto estava no projeto. Fui só conhecer depois. O Hugo eu nunca nem vi. Para mim, de repente ele nem existe, mas tá lá. Tá lá. Nunca nem conheci. O Ciro eu já conheci, o Jorge, o Ricardo ainda não. Mas o Ciro e o Jorge eu conheci na Unhide. Na verdade, o Jorge eu conheci visitando ele em Teresópolis. O Ciro eu conheci na Unhide, no ano retrasado. Foi muito bom também. Bom, como é que é? O Hugo e o Jorge eu sei que existem, porque eu gravei entrevista com eles aqui pro canal. Então eu sei que eles existem. Tem entrevista com eles aqui, a galera que quiser assistir, só procura ali. Tem entrevista com o Jorge, tem entrevista com o Hugo, os dois mostram um pouco do trabalho deles, é animal também. Beleza, e daí agora essa vida de freelancer, de trabalhar home office, e quando tu começou a trabalhar home office, qual que foi para ti a tua maior dificuldade? Cara, é a mesma até hoje, né? É saber usar o tempo a seu favor, né? Porque tem hora que falta trabalho, tem hora que sobra trabalho, né? Geralmente são essas 2 opções só, não é tipo estável, né? Quando sobra da vida de trabalho fixo. Quando falta trabalho começar a terminar. Eu digo, de vez em quando eu tô precisando de um clone, assim, eu tenho que fazer uma ferramenta que eu pudesse me selecionar, dar um Ctrl+J e ter 2. Pois é. Essa hora que você chama os amigos para ajudar, né? Exato. A vantagem de ter a parceria. E quando você percebe que vale mais a pena você, por exemplo, captar os projetos e terceirizar, que é o que todo mundo faz, né? Eles fazem, quando te chamam para trabalhar, eles estão fazendo isso. Eles capturaram mais do que conseguiam resolver dentro, e aí, enfim, sobra trabalho para quem está do lado de fora. Ou quando é alguma coisa muito específica, né? Que seja mais o meu estilo, ou o estilo de quem quer que seja, e te procuram por causa disso. E aí isso é maneiro também. Na verdade, essa é a maior vantagem para mim. De estar... Já estou há 5 anos já, estou comemorando esse ano, 5 anos de freelancer. Sobrevivendo. Vivendo e sobrevivendo. Isso aí. Isso aí, eu estou indo pro meu 12º ano. Tá vendo? Aí. Gente, paga as contas. Né? Cara, é uma experiência de vida mesmo que eu conheço poucas pessoas que têm tanto tempo assim. Eu conheço muita gente que tenta e rapidinho desiste e já arruma um trabalho logo porque não consegue, enfim, se planejar ou ter... eu acho que a disciplina é uma das coisas que mais pesa, assim, porque o cara tem que criar uma rotina, tem que criar algum ferramenta. Muitos realmente são criativos e não são administradores, então a gente tem que acabar desenvolvendo um pouco esse lado, né, para saber, porque quando a gente fala arte, o preço de arte é uma coisa subjetivo, mas aí quando a gente começa a estudar um pouco mais de administração, ver como é que a gente precifica alguma coisa e tal, e que a fórmula é a mesma para todo mundo, fica um pouco mais fácil, mas, cara, eu vejo muita gente, né, a galera que está assistindo aí, que é iniciante, tipo, pergunta para ele quanto é que custa para você pegar uma pessoa e botar num cenário, pergunta uma pessoa quanto é que vai cobrar, a maioria das pessoas vão dizer, cara, não tenho a mínima ideia quanto é que eu vou cobrar. A gente não tem certeza, a gente faz uma ideia do que vai cobrar também. De vez em quando a gente acerta, de vez em quando a gente também toma na espinha, né? Não? Pois é. Tem aquela questão, né? Tem hora que você consegue cobrar mais caro porque você está com muito trabalho e, enfim...
não está precisando, né, digamos assim, e aí às vezes você já coloca aquele valor, talvez um pouco mais alto, caso você precise de ajuda. Tô dando um exemplo, né, porque não tem uma fórmula exata, né, para mim, pelo menos. Tem hora que você está precisando e abaixa um pouco mais o valor para tentar captar o projeto, né, óbvio, não precisa fazer de graça e nem barato demais, mas tem uma certa flexibilidade. Pelo menos eu gosto de pensar dessa forma. Sim. Então, e claro, tem um valor mínimo, né, que você deva cobrar por questão de orgulho. Sim, é aquele que dá para pagar o pastel e a coca. Sim, e claro, porque é aquela história, se você começa a baixar demais o valor, aquele cliente vai querer sempre aquele preço, você não vai conseguir manter o mesmo cliente com o mesmo com o mesmo preço, né? E tem aquelas famosas frases, né? Tem gente que só dá valor quando cobra caro, e é verdade. Só que só é verdade se o cara tem para pagar, né? Se é um trabalho high-end ou alguma coisa que seja um cliente que você sabe que tem aquela grana, sem menor pudor, sem conseguir o máximo que você... o máximo que você conseguir é o preço certo, né? Se você acha que é 1 milhão e que você vai conseguir 1 milhão, você tem que cobrar 1 milhão, né? É mais ou menos por aí. Exato. 1 milhão de cruzeiros, né, no caso. Fazendo a conversão, isso deve dar uns R$200. Juros e correção monetária. Essa parte de negociação é bem interessante também. Estudar, que é algo que a gente não estuda quando está no dia a dia ali de um emprego, né? Que acaba até esquecendo. E é engraçado que, como freela, e até, enfim, quero saber a tua opinião também, obviamente, se você acha que vale mais a pena para quem está sempre querendo evoluir, né? Se você, é difícil de você cair na rotina e ficar estagnado quando você está de autônomo, porque você está sempre tendo que correr atrás, se atualizar, se divulgar e conseguir novos projetos. Às vezes, eu digo por experiência própria, né? Quando você está num trabalho, depois de um certo tempo, parece que bate uma inércia e se você não arruma uma forma de se cobrar ou de, enfim, se a questão não é um retorno financeiro, um aumento, ou é exercer novas funções, ou ocupar uma posição de mais responsabilidade, como freela, isso é quase diariamente, né? Ou mensalmente, é uma reflexão diária sobre o que eu estou fazendo, né? O que eu posso fazer para melhorar. Isso em todos os lados, não só no lado de criativo, mas no lado pessoa, no lado de relacionamento interpessoal com o teu cliente. A gente tem que ficar evoluindo e constantemente, vamos dizer, mudando, né? Por que não? Sim. Isso tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, porque cada vez é um cliente diferente, com uma cultura diferente, com uma realidade diferente, que você vai ter que ir diante do mundo inteiro, nem precisa ir tão longe. Se você pega, por exemplo, o próprio Brasil, o regionalismo é muito grande, é muito diferente o tipo de público. Então... Fala. Eu tô morando em São Paulo hoje, mas eu venho do Rio. Eu venho de uma cidade interior do Rio, mas todo mundo me chama de carioca. E eu lembro que meus clientes, a maioria era de São Paulo, enquanto eu estava no Rio, né? E eu vindo para São Paulo me abriu algumas portas a mais por eu estar aqui, eu ter visitado alguns estúdios e conhecido algumas pessoas pessoalmente, né? Não só conversando pelo Skype ou pelo Facebook, enfim, sem ser só pela networking, né? Eu não acho que eu ter conhecido as pessoas pessoalmente tem feito uma diferença muito grande a curto prazo. Talvez seja um diferencial, mas eu acho que no fim das contas, cara, se você já chegou num certo patamar de reconhecimento em que você já, sei lá, tem 10 anos de experiência e as pessoas veem que você consegue entregar os projetos e tem um padrão de qualidade constante ali, de excelência, né, modéstia à parte, busca sempre, né?
tanto faz. E isso é o que eu busco, né? Eu não gostaria de ter que conhecer ninguém pessoalmente para poder confiar naquela pessoa, né? Isso, na verdade, é algo que, se alguém te contrata do outro lado do mundo, essa pessoa já tem um pouco disso, né? Ela aceita o risco em prol da vantagem, que é você conseguir pagar uma pessoa por demanda, né? Sem ter que colocar alguém fixo num espaço, né? O próprio estúdio ou agência, enfim, já são digitais, né, ou virtuais, enfim, e querem essas pessoas em parceria. Mas ainda tem muita gente que está, assim, tem aversão à ideia de contratar freelancers para resolver certos projetos. Tem gente que ainda prefere que você fique fixo lá por um mês ou uma semana, ou enfim, durante o projeto, por uma questão de controle mesmo, né? Sim. É estranho. Eu até digo, eu tenho poucos contratos meus, poucos trabalhos meus que eu não conheço a pessoa pessoalmente. É muito raro, na verdade. Mas apesar de todos os meus clientes eu conhecer eles pessoalmente, a maior parte até dos meus clientes da parte de design mesmo é aqui da minha região, é da minha cidade, assim, a gente só se vê tipo uma vez por ano e olha lá. Tipo, eu tenho um cliente que, sei lá, mora, a empresa é 6, 7 quilômetros daqui, 2 toques para chegar lá. Mas a gente faz reunião via Skype, ninguém sai de casa, a gente faz reunião via Skype como a gente tá fazendo aqui. Pois é, que loucura, né? Tipo, o cara talvez te favorece de alguma forma porque te conhece, né? E você é da mesma região, mas no fundo não faz a menor diferença na prática. Na prática não faz a menor diferença. Se der alguma merda, ele te chama, mas nunca acontece nada porque você é responsável e consegue fazer a coisa funcionar. E então é isso aí. É só, enfim, é uma questão da pessoa acreditar e confiar em você. E vamos, acho que está cada vez melhor nesse sentido, assim, as distâncias mais próximas, né? Show de bola. Rápida, informações fáceis, né? Com certeza. E bom, Rafa agora é palestrante do Photoshop Conference de 2020. E como é que foi receber esse convite para ser palestrante? Cara, muito bom, veio na hora certa. Na hora certa. Na verdade, é algo que eu já venho como é que eu vou dizer? Já venho pensando em fazer, e algumas pessoas já tinham entrado em contato já até anos e anos atrás sobre cursos e tutoriais e palestras, mas eu sempre fui me escondendo, né, por trás das telas, e agora acho que está na hora de aparecer um pouco mais e conseguir compartilhar um pouco do conhecimento. Então vai ser ótimo. Tomara que tenha milhões de pessoas lá para poder aprender com a gente. Se não milhões, pelo menos milhares. Mas como é que foi? Tu estava em casa, o Alê ligou, ele mandou um e-mail? Quando ele me adicionou, eu já sabia, eu já tinha entendido, já tinha percebido. Tem que botar a cara um dia lá e começar a mostrar todos os meus segredos, que não tem muita coisa para desvendar, não. Eu preparei uns arquivos aqui, se você quiser continuar conversando enquanto eu vá mostrando alguma coisa também. Show, perfeito, cara. Pode mostrar ali, vamos ver. A galera com certeza sempre gosta de ver eu digo que ver o PSD dos outros é pornografia de retocador, né? Todo mundo gosta de ver abrir as layers do outro. Cara, mas aí esse aqui eu até dei uma como é que eu vou dizer? Até nomeei um pouco as layers, mas como são projetos pessoais, eu gosto de ser assim, o mais solto possível, porque a gente já tem que fazer tudo tão organizado quando é um projeto pago, né? Deixar tudo o mais mastigado possível para, enfim, caso, tô dando exemplo assim, tem o exemplo de publicidade é um, o exemplo de filme é outro, né? Parte do filme, por mais que você tenha que entregar o mais mastigado possível, não vai ser uma imagem parada. Então, você tem um limite do que você precisa fazer, né? Exato. E no impresso, tem alguns casos que parece que você tem que fazer mais do que você precisa, caso tenham que adaptar a sua peça em vertical, horizontal, enfim, várias aplicações, outdoor,
Então, no caso, a gente já faz a imagem quadrada e já contando com todas essas mudanças, né? De orientação, né, da imagem. Assim, já com uma espécie de sangra para fazer um corte vertical, para fazer um corte horizontal. Sim, não, e não só isso, mas o que eu quero dizer é planejamento de arquivo mesmo. Por exemplo, completar muito mais do que você precisaria. Sim. Porque como é uma imagem que vai ser estática, né, você não precisa ter nada. Por exemplo, você está já mostrando a imagem do carro? Não, na verdade tu tem que compartilhar tua tela ali, que eu só tô vendo Deixa eu ver aqui. Faz parte, ainda bem que dá pra cortar essa parte. Pois é, tinha até esquecido. Peraí, deixa eu ver aqui, display. Então aguenta aí, compartilha a tela. Cadê? Aí, agora... Saiu. Corta essa parte aí. Saiu, retomar. Aí, agora sim. Agora. O que eu estava dizendo sobre organização de arquivo é o que nesse caso aqui, né, do carro. Se tivesse que ter o carro separado da imagem e a base dele toda reconstruída como se ele não estivesse lá. Então, é um trabalho extra do que realmente seria necessário na realidade. Mas isso já é esperado da gente, né? Sim. Caso eu queira jogar o carro para lá e para cá, o diretor de arte teria essa opção. O problema é que a luz muda. Se mudar qualquer coisa na cena, a luz e a sombra precisariam ser ajustadas de acordo, né? Então, com certeza. Mencionando essa questão. Aí aqui é um projeto pessoal que eu comecei há uns 2 anos atrás, ou mais até, uns 3, só que eu engavetei ele. Vou mostrar como é que estava quando eu parei. Cara, eu lembro quando você começou a postar alguns whips desse trabalho ali nas redes, cara. De tempo mesmo. E aí, enfim, eu fiz muito projeto na Platinum e com a Zombie também. Dos anos, nem sei quantos, não foram, tantos assim, mas mais de 10 de integração de carro, moto, e assim, claro que em cada projeto são também, várias vezes são vários ângulos, né? Então você tem que manter uma coerência de tratamento entre as imagens, né? E aqui eu quis fazer uma coisa mais tipo um desafio. Quando eu pego um projeto pessoal, eu tento fazer alguma coisa que não seja esperado de mim profissionalmente, mas que é como se eu estivesse me treinando caso aconteça. Certo. Tipo, vou me botar numa furada pra eu ver como é que eu me saio. É tipo isso, em vez de fazer uma coisa fácil, eu pego uma parada o mais complexa possível. Assim, vamos me jogar os leões e depois vamos ver se eu saio. Pois é, e aí às vezes acaba engavetando porque não termina. Esse é o grande problema. E aí tinha parado assim, eu tinha parado onde faltou a integração do carro. Então eu tinha dado assim, digamos, finalizado o cenário em termos, né? Depois eu mudei tudo, você vai ver a diferença que fez. Da onde eu parei até o final. Normalmente Só pra galera que tá vendo saber a diferença, isso daí é tudo foto ou tem algum 3D? Nada de 3D, tudo foto. Tudo foto. O Gatti é uma foto do Shutter. Eu tô até abrindo, eu vou até abrir aqui enquanto a gente conversa, que eu tô vendo na outra tela. A foto original, porque eu não tenho aqui. Esse arquivo não é o arquivo que tem tudo, tá? Na verdade, eu não tenho nenhum arquivo que tenha todas as layers aqui. Porque pesou tanto que já tinha desmembrado em 3 arquivos. E aí, isso é algo que eu costumo fazer até normalmente, assim. Eu não fico deixando tudo no mesmo. No final, quando for entregar o projeto, eu vou fletando as layers principais e coloco em um arquivo só. Para trabalhar, eu já me desprendi já dessa necessidade de ficar travando e para manter tudo no mesmo projeto. Então, aqui no caso já tem, tipo, eu mantive essa versão antiga aqui por baixo, só para mostrar, né? Então, assim, aí daqui para cá já foi um pulo. Tipo, isso aqui foi 2017, como tinha ficado. Mas assim, novamente, eu não tinha gostado, eu não tinha integrado o carro em nada, só botei ele ali. Tá até embaixo, tá? Porque essa imagem é um JPEG que eu joguei aqui em cima.
Enfim, não tem reflexo nos vidros, não tem reflexo na lataria, não tem, enfim, não tem refinamento nenhum, só o recorte, joguei o carro ali. Só a bocagem mesmo, pegou o carro, jogou ali, aquela apagada sem vergonha. Comecei a pintar, a ilustrar e vi que também não estava ficando bom. Eu estava tentando fazer na mão mesmo, de tentar ilustrar algumas nuvens na mão. E aí, por mais que eu não fosse usar, eu gosto de ficar vendo como é que é a foto ali nos mínimos detalhes e entender, tipo, aonde vão os valores de highlight, né, dos claros e dos escuros. Tu vai ganhando um conhecimento por experimentar mesmo, né? Sim. Através da brincadeira ali, é como se eu estivesse estudando textura, né, de nuvem, e vendo como é que ficaria o carro com esse reflexo. Então, aí eu falei, tá, agora eu realmente vou voltar para essa imagem, porque eu tô precisando terminar 2019 com essa imagem pronta. Show. E aí eu peguei e comecei aí vocês veem que já tem várias mudanças já, né? Isso já tem várias camadas por cima para chegar no final, que não tá tão distante desse resultado. Então vou mostrar, né, o que eu queria. Aqui estava muito contrastado, muito carregado, estava uma parada assim muito pesada, mas foi uma base para eu conseguir seguir. Então, e outra, né, o sol aqui ele tá vindo de cima, mas não tá bem direcionado, não tá bem resolvido, né, porque lá no fundo ele tá atrás dessas nuvens. Então a minha ideia era que ele tivesse vindo direto em cima do carro, como se fosse algo mais dramático, teatral e mais vendável, né? Certo. Só que eu teria que mexer no cenário todo para conseguir isso, e eu não estava conseguindo. Então simplesmente abandonei o projeto e aí voltei. Então assim, daqui para lá eu não tenho o progresso aqui no caso para mostrar, né? Certo. Mas basicamente mexi um pouco no cenário do fundo. Tá, arrumei algum posicionamento de montanha que eu achei que valia a pena. Adicionei aquele lago, que eu acho que dá até um direcionamento melhor para a imagem e mais profundidade, porque sem ele, não sei, achei que estava faltando alguma coisa ali. A ideia é que ele fizesse esse rastro, né? Como se ele estivesse realmente fazendo as nuvens se transformar numa tempestade, mas isso não ficou muito, muito visível. Então, enfim, falhei nessa proposta. Aqui acaba aparecendo um pouco mais, só que eu decidi matar esse rastro, mas a ideia é como se ele estivesse transformando a paisagem. Então, tipo, tá curvando as nuvens, né? E aí a ideia inicial é que esse rastro deveria se emendar com um lago, acabou morrendo, mas enfim, pelo menos acho que agora ficou um pouco mais na imagem, né? Certo. Então eu matei o contraste e a saturação das cores, né, de uma versão para outra. Adicionei a sombra aqui, coerente, né, que não estava. Tava rolando muita luz aqui de um sol que a gente não conseguia ver. Então eu pensei, vou jogar uma luz um pouco mais volumétrica e um pouco mais de algo divino, né, digamos assim. E tirei a cor do resto do cenário para dar valor para a Bugatti em si, né? Porque aqui ela estava até menor, né? No cenário, e tinha muita coisa acontecendo, estava muito pesada, muito detalhe de nuvem, estava uma porrada só. E eu acho, né? Não sei o que você acha, o que as outras pessoas vão achar se ficou melhor ou não, mas enfim, bati o martelo, né? E aí, enfim, fui deixando um pouquinho mais branco, né, no geral, a imagem. E aqui eu fiz um teste com motion blur. Que estava faltando um pouco de movimento, que é algo que normalmente eu não sou chamado para fazer. Quando a gente pega projeto de carro assim, no mercado brasileiro, eu acho que tem pouca aceitação. No mercado, talvez no mercado europeu, tenha mais. Eu vejo muita propaganda de carro de fora do país que tem você consegue fazer algo com movimento e não só o que a gente faz aqui, que é simular um movimento na roda. Geralmente a gente faz um movimento na roda e o resto deixa travado, né? Como se a câmera tivesse conseguido captar aquele momento. E, enfim, aí eu quis testar, eu achei que tira um pouco o peso de todos os elementos que eu adicionei. Com o Motion Blur ele dá uma
dar uma integrada melhor. E até ficou um pouco fake. A volumétrica acho que até ajuda com o motion blur, porque a luz está vindo praticamente da mesma direção. Sim. Ela vem daqui, mas o motion blur, ele segue um pouco ali as linhas, né? Sim. De movimento. Então, vamos lá. Aqui eu adicionei o rio, mais um riozinho ali no final. Vou até dar um zoom aqui para mostrar. Esse aqui, eu adicionei esse rio ali no fundo. E assim, são ajustes que, como eu estou fazendo, como é um projeto meu, eu não tenho uma preocupação em deixar tudo certinho. Ali o fundo lá atrás, o carro na frente. Esse arquivo já é um arquivo finalíssimo de 2 anos de espera. E eu falei, eu vou fazer como se fosse uma pintura de um quadro. Eu vou fazer, tipo, um stack de, tipo, sem ficar preso no que tá na frente, o que tá atrás. Sim. Guardo as máscaras principais e vamos seguir, senão não vai acabar nunca. Exato. Então, mas é algo que não façam isso em casa, né? Quando tem que fazer um projeto, não vai rolar. Só projeto pessoal, gente. Projeto pago não faz, só se o cliente comprar a ideia. Acontece várias vezes, eu mesmo já fiz alguns projetos assim, alguns estúdios, não posso dizer quais, né? Mas às vezes acontece e eu acho que na finaleira ali, quando são aqueles pedidos de última hora, rola aquele flat geral e você vai lá e adiciona só o que estão pedindo mesmo, por cima de tudo. Quando não tem muito prazo, e um abraço, porque não dá pra ficar voltando tudo. Aí nós temos o PSD final 03, 04, 05. Agora vai. É tipo isso. E aí vou mostrando aqui mais uns steps, né? Eu adicionei alguns detalhes ali em volta do rio. Clonei um pouco de uma parte do morro que eu achei que estava precisando ali para integrar. Mas assim, isso aqui já é a cereja no bolo, porque não faz tanta diferença na imagem, mas para mim estava fazendo, então vamos lá, fui seguindo. Eu já vou falar mais do carro quando chegar na hora dele, tá? Uhum. Aqui é uma correção de cor geral, porque eu achei que os brancos estavam muito, muito estourados na imagem. Então aqui dá para perceber que eu voltei um pouco. Detalhe no meio do. E aí são efeitos, mas é um efeito assim por cima de tudo. Então você vê, tem uma máscara, parada bem nuvem mesmo, né? Usando o mesmo brush de nuvem, usando para pintar a máscara. E ajuda a dar uma atmosfera também, né? Certo. Com certeza. Tenho mais uma correção de cor geral para dar mais contraste. Então assim, saiu daquela coisa branquinha, clarinha demais e voltei pro pesadão de novo. Então aqui e aí já tem outras correções no carro também, de reflexo. Eu adicionei um motorista quase invisível ali dentro também. Sim, eu lembro que quando eu vi na internet, a primeira coisa que eu fui olhar, eu disse, deixa eu ver, eu nem vi que tem tipo Ghost Rider ali, um cara ali dentro. Pois é. Eu vou ver se eu vou jogar o carro original aqui na frente para mostrar como é que tava. Só um instante que eu tenho ele aqui. Tá na outra tela. Aí. E essa imagem, quando eu peguei, você vê, tem a grama que eu tive que limpar. Não tem como mostrar aqui no arquivo, mas dá pra ver, né? Sim. Tive que matar todo o bounce verde da grama. Tive que limpar esse reflexo daqui. Tirar o reflexo do cenário, que estava batendo errado, né? Obviamente. Sim. Deve ver as pessoas andando ali no reflexo original. Tem gente aqui. Então, primeiro foi apagar todos os reflexos, depois reconstruir usando os do cenário. E aí, mais o que eu posso mostrar daqui que ficou nítido? E aí, o que acontece? Fui abrindo certas luzes, né? O desafio é como fazer algo que não tem referência, né? Não tem uma referência de um carro voando. E eu não lembro, eu não achei nenhum projeto que tivesse. Então, pensei, vou ter que me virar e fazer como eu acho que vai ficar mais real e bonito possível, né? E sem parecer algo
errado, grotesco, né, de alguma forma. E eu pesei a mão, né, no caso. Eu gosto nos projetos pessoais, de arriscar um pouco mais, mas eu tenho certeza que não passaria. Não passaria essa quantidade toda de reflexo num projeto pago para a maioria dos clientes que eu tenho, com essa quantidade toda de reflexo. Eles iam pedir para tirar, para deixar, enfim, os elementos do carro um pouco mais suaves, e, enfim. Sim, porque eles querem vender o carro e tem que parecer o mais natural possível. Pois é. Tem que parecer o mais... Como é que eu vou dizer? Porque o mais natural... O mais natural o carro, não ele na cena. O carro mais... mais os detalhes do carro mesmo do que os detalhes do cenário. Essa que é sempre a briga, né? E que você tenta acrescentar alguma coisa e não pode deixar ela 100% ali, né? Sim. Então, por exemplo, talvez deixar só esses reflexos aqui e a parte de cá matar um pouco. Enfim, fui considerando várias coisas ao longo, né, do projeto. E aí, vamos ver o que mais eu posso... o motorista ainda não está aqui, mas eu adicionei ele depois. Deixa eu ver onde é que ele está. Vamos ver. Aqui o que eu fiz? Eu gosto de fazer isso, eu faço isso em todas as imagens que eu entrego de cenário. Eu deixo o fundo mais azulado e o primeiro plano mais quente. Tipo, fundo frio e o primeiro plano quente, porque te joga mais profundidade na cena. Sim. Então, claro que aqui tá muito forçado, né? Até porque o projeto é meu, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Mas talvez pediriam para deixar menos do que está. E eu rebaixei um pouco isso, mas aqui fica bem nítido que o que está na frente está mais avermelhado, mais amarelado, mais quente, né? E o que está no fundo está mais azulado, que é o conceito da perspectiva atmosférica, né? Que o nosso amigo Leonardo da Vinci inventou em 500 anos atrás. Exato. E aí, às vezes, isso não é muito visível em fotografia, quando você não tem atmosfera, mas se você pegar uma pintura dessas antigas, eles sempre faziam esse tipo de tratamento para justamente te trazer para a imagem, né? Exato. E aqui, o que eu fiz? Vamos lá. Matei um pouco dessa questão, mas isso ainda fica evidente, né? Se eu desligar aqui, dá para ver que aqui o nosso olho bate mais nessa área, que é onde está mais quente. Né? Quando eu adiciono esse efeito, parece que flui melhor, né? Começa para cá, a gente vê o carro e depois vai pro final da cena. Aqui eu fiz um tratamento nos vidros, porque estava muito escuro, estava mais escuro do que o próprio carro, né? Então eu fiz um tratamento ali por cima de tudo. E aqui, vamos ver, dá um zoom out. Adicionei um pouco mais de contraste na cena. E vamos lá, que ainda tem mais coisa. Aqui na direita, tá? É só um detalhe nas nuvens, lá do fundo. Deixa eu dar um zoom aqui. Pra ver se você consegue captar aí. Eu tava achando isso aqui muito, muito duro. Então, assim, eu tinha falado que o cenário estava aprovado, né? Mas eu acabei voltando e mexendo em algumas coisas, só que eu mexi por cima de tudo, né? Tipo... Sim. Sem ficar muito preso em camadas e efeitos e Foi tal. um overpainting da vida. Tipo isso. Pois é. Deixa eu ver, o de cá. Tá vendo? Isso aqui eu tava achando que tava muito marcado. Aí eu fiz um overpaint ali naquela área específica. Então, vamos lá. Um ajustezinho no carro. Coisas assim mínimas, né? Mas que eu tava... Cada vez que eu dizia que a imagem tava pronta, eu ia lá... Vamos lá. Aí aqui foi um ajustezinho de um reflexo que não tava, que tava incomodando, eu tirei. Aqui agora o motorista apareceu, tá vendo? Sim. O Ghost Rider apareceu. Cadê ele? Tá aqui. Ele tava junto da janela. Dá uma olhada, dá de ver a mão ali, dá de ver que tem... só pra... Quando eu der um crop, né, mostrar um detalhe, o pessoal não fala, pô, o carro tá andando sozinho, né? Então, vamos lá. Vamos dar um fatality nisso aí. Não sei se você vai mostrar outra imagem. Tranquilo. Que eu tinha parado a outra, né?
mas você que manda. Não. O carro tava muito forte esse ano. E quando eu tava convertendo a imagem para CMYK, olha só, matava completamente os detalhes aqui. Tá vendo? Acabei de fazer aqui. Em RGB, no CMYK isso aqui morria completamente. Então, eu resolvi essa... Tá vendo? Tem diferença agora do RGB pro CMYK, então beleza. Sim. E ficou mais sutil também. A cena toda, né? Porque esse tom de cian que eu tô usando ali no resto do cenário, se eu deixasse no carro, pra mim, né? Enfim, pro realismo que eu queria na cena, eu teria que justificar com a luz mais forte pra trazer cor para a cena inteira, não só para o carro. Então achei que seria mais interessante eu saturar o carro para não ficar muito gritante, né? E quando a gente remove a saturação também, os faróis ali, até o próprio reflexo no carro, ele acaba ganhando mais detalhe em virtude da baixa da saturação, né? A gente consegue ver melhor as coisas, né? Não fica brigando tanto, né? Exato. E aí, vamos lá, tá acabando. Aqui o que acontece? Estava muito escuro o carro. Depois dos ajustes que eu fiz de contraste, eu perdi detalhe. Aqui, por exemplo, não dá pra ver nada aqui. Então, eu trouxe isso de volta. Um pouco. Aqui dá pra ver bem a diferença. Então, são pequenas coisinhas, né, que quando você mostra uma a uma, não tem tanta diferença, mas posso fazer aqui, se for mostrar o conjunto o conjunto da obra, ó. Dá pra ver a mudança, né? Não, é radical, assim, o negócio. Daqui pra cá, quase a mesma imagem, os mesmos elementos, foi só uma questão de posicionamento. O carro ali estava muito pequeno, e quando eu peguei de volta a imagem original dele, eu fui me ligar na lente. Cadê esse carro que eu quero mostrar? Só um instante. Tô tentando achar o original. Sumiu. Bem, ele tá muito próximo da câmera, então eu vou abrir aqui de novo, ó. Eu tô tentando manter um realismo com a própria lente original, né? Foi isso que eu tentei fazer. Antes ele não estava coerente, talvez por isso que não estivesse funcionando bem. Então foi só eu escalar ele um pouco de volta que parece que começou a funcionar melhor. Verdade. Ali, né? Sim. Então aqui foi o Motion Blur, aqui foram esses novos ajustes, né? Adicionando o rio lá no final, mais contraste na cena toda. O vidro também fez uma diferença absurda, né? Sim. E o nível também de contraste, né, das sombras com a luz e tal, eu acho que aqui estava tudo muito claro. Estava fazendo mal à vista. Como é que é? O fotógrafo que estava ali voando, ele estava super expondo a fotografia. Porra, pois é, né? Tava pegando ali como é que é? Eu tava pegando ali a exposição mais forte do cara. Então... O que acontece? Aí, então, vamos lá, vamos para a finaleira. Aqui foi mais um ajuste no carro, porque eu senti que isso aqui estava ficando muito sem graça. Eu tratei tanto que eu comecei a perder informação de densidade de cor nessa parte do carro, que teria que fazer correspondência com essa parte também. Então aqui foi para tentar igualar isso, né? O nível de azul. E vamos lá aqui... Mas o que tem? Então tô redescobrindo o arquivo, né? Porque, caraca, é muita coisa. Então aqui foi mais um efeito. Vamos ver. Coisa de leve também. Mais um Selective Colors bem sutis, né? De tentar trazer mais informação para os brancos da imagem. Vamos ver se tem alguma coisa... Desses ajustes, dessa gama toda de ajustes que o Photoshop fornece, assim, tem algum que tu é meio que tipo viciado, assim? Cara, eu uso todos. Cada um eu uso para uma coisa, né? Tem gente que, por exemplo, o Milton da Light Farm, eu conversando com ele uma vez, ele disse que dá para fazer tudo no Curves. Mas eu descobri. Eu sou desses.
Eu sou o cara que resolve quase... Cara, se não dá pra fazer no Curves, daí é que eu vou no outro, mas primeiro vai no Curves. Eu tento isso também. Então, assim, eu vou no Curves, no Color Balance, só que o Color Balance ele acaba enfim, eu perco muito a mão, peso muito a mão no Color Balance. Aí eu vou e uso um Hue Saturation para baixar um pouco a saturação e corrigir algo que eu ferrei no Color Balance. Né? Por exemplo, eu gosto do Brightness e Contrast porque ele é específico para isso, né? Você pode conseguir isso no Curves, mas se tem o Brightness e Contrast ali, eu me limito. Eu gosto de fazer isso às vezes porque se eu quero fazer só um contraste, eu não vou abrir um Curves só para usar o contraste. Eu prefiro ter essa... É tipo uma lógica, né? Quando eu bato o olho, eu já sei o que aquilo ali tá fazendo. Por exemplo, no Curves e no Color Balance, não, eu não sei exatamente. A não ser que eu nomeie, né? Eu posso chegar aqui e nomear, botar Color Balance, sei lá, esquentar luzes. Beleza, aí já começa a ficar algo mais didático, né? E eu costumo fazer isso também quando estou escrevendo um arquivo para preparar para um projeto. Eu tento colocar o nome das ações que eu faço. Então, por exemplo, aqui eu botei Color Correction do carro, né? Cor do carro. Mas eu poderia colocar correções do carro, sei lá, luzes, lataria, né, por exemplo. Então, isso daí vai te ajudando a ficar mais organizado, né? Mas, assim, o Selective Color, ele é aquele que você usa ali para ir num nível mais refinado, né, digamos, de algumas coisas que eu não consigo no Curves, ou pelo menos eu não aprendi a pensar tão bem. Não, por exemplo, o que eu acho legal daqui é que você pode pensar em preto e branco, né? Por exemplo, você pode vir aqui, peraí que eu acho que deu uma... O que aconteceu aqui? Aí, ó, o Photoshop já começou a bugar. Não tô conseguindo abrir aqui o Selective Color. Enfim, depois se puder editar essa parte, senão é normal, a gente sabe que nada é perfeito, né? Não, a gente mostra, né? Não tem... Quem nunca teve isso, né? Eu brinco até que nem os meus... Agora foi. No novo foi. Os meus alunos. De pensar em... fala aí, desculpa. Não, eu digo, os meus alunos às vezes querem me mostrar um negócio, professor, não tá funcionando. Eu chego perto e funciona. Né? A pessoa fez tipo, exatamente a mesma coisa e daí só porque eu tava perto funcionou. Caraca, né? Pois é. É a teoria do profissional de TI, né? A impressora sempre funciona quando o cara do TI tá perto. Pois é. Eu tinha um técnico que ele ia lá em casa alguns anos atrás, que ele dizia que eu tava com a energia muito pesada. E aí já chegou num limite que eu nunca mais também vou falar. Isso funciona com planta. Máquina eu nunca vi, não. Com máquina, cara, tem que tratar ela bem. Mas eu gosto de tratar bem o computador, né? É parceiro. Com certeza. Falando de Selective Color, tem como você pensar em preto e branco dentro dele. Então, se eu quiser mexer no meio tom, tem uma opção aqui. Isso, para mim, eu acho louvável, né? Então, você pega dentro dos meio tons, você consegue trabalhar as cores, né? Sim. Isso é uma forma de pensar que eu acho incrível ter aqui. E talvez tenha no Curves, mas depois você me ensina. Eu não sei onde é, lá. Assim, a gente vai usando o que a gente sabe, né? Sim, mas Selective Color, nesse ponto, ele é muito poderoso e ele é muito intuitivo. Isso tem que dar o braço a torcer. O Selective Color é fantástico para esse tipo de coisa. Pô, show de bola. Uma parada que eu aprendi na Platinum, que eu nunca tinha usado na Globo, né? Até porque, aí que tá. Quando você trabalha para vídeo e tem que enviar um PSD, por exemplo, e pedem para você mandar com todos os ajustes, se você mandar com todos os ajustes do jeito que tá, vai dar problema, porque os programas de composição, eles não reconhecem o PSD do jeito que o Photoshop abre. Exato. Se você tiver um Blending Options que tenha, deixa eu abrir aqui, que tenha um Blending If, por exemplo, vai dar problema, porque aí você vai ter que fletar isso no teu arquivo. Exato. Então, é algo que eu não usava há 10 anos atrás, 7 anos atrás, sei lá, e aí eu comecei a usar quando eu peguei os arquivos, enfim, quando eu tive contato com o pessoal da Platinum, e eles usavam isso, e aí eu fui ver e falei, caraca, é o maior pulo do gato. Então é uma coisa que eu uso direto, e faz uma diferença absurda, que é você controlar qual parte da imagem você vai querer
que o ajuste faça efeito, né? Então, além de ter o conhecimento dos ajustes em si, e dos blending modes, e, enfim, de todo o conhecimento acumulado que a gente tem de design, pintura, composição, fotografia, ainda tem essas micro coisinhas técnicas que a gente ainda vai aprendendo e vai vendo que é uma mão na roda quando a gente sabe, né? Sim. Que dá para chegar naqueles mini detalhezinhos que quem não sabe não consegue chegar, né? Sim, com certeza. Essa sacada do Blend If, assim, ele te economiza a pintar a máscara torta e direito, né? Porque Com certeza, pois é. muita coisa que às vezes a pessoa resolve pintando máscara a um nível unicelular ali. Pois é. E um Blend If poderia resolver. O que você está falando se eu, por exemplo, fiz um curves aqui, tá? Eu quero, sei lá, escurecer a imagem. Então, escurecer a imagem, beleza. Só que aí, se eu quisesse pintar a máscara para consertar o que eu vou consertar usando o Blending If, né? Só resumindo o que você está falando aí, né? Sim. Tem que fazer isso aqui. Ficar pintando isso tudo aqui de volta. Cuidar para não vazar. Pois é. Aí você tem que pintar uma vez, depois tem que pintar de novo, né? Para acertar onde teve problema, né? Então são várias pinturas para chegar no resultado que às vezes você consegue só mexendo ali no Blending If, né? Então, por exemplo, aqui, pintei essa máscara, aí você vem aqui, vê se pesou, se não pesou, beleza. Aí agora, tirando a máscara e fazendo o teste ali com um Blending If, pra gente ver como é que... Eu vou segurar aqui as sombras, ó. E os highlights um pouquinho. E pronto. Isso aí. Já funcionaria, né? Isso aí, já fez a parte de escurecer só mais a área de meio tom, poupando os altos brilhos, poupando a sombra intensa. E não precisa se matar para fazer uma seleção. Zero. Tipo, né? Em vez de ficar 5 ou 10 minutos pintando, em segundos a gente consegue. Com certeza. Vou deletar isso aqui. Aí vamos para a finaleira agora de novo, hein? Tá chegando. Um glowzinho final, que não dá para perceber com esse crop, né? Com esse zoom out. Se a gente olhar aqui numa integração tipo 100%, né? Aqui eu tô em 100% da imagem. Onde é mais perceptível é onde tem área de contraste maior, né? E onde tem luz batendo forte, né? No caso eu direcionei. Então aqui, por exemplo, esses flares eu fiz tudo na mão, da melhor forma que eu consegui fazer. Mas eu sempre gosto de dar uma integrada com um glow um pouco mais automático, né? Porque é mais fácil da coisa funcionar em termos de fotografia. Então, como é que eu faço? Por exemplo, eu pego uma layer, um color fill, né? Vou até deletar esse layer style aqui, que seria tipo um creme desse, que é como se fosse um color pick da minha luz. Se a minha luz está amarelada, ou enfim, vou dar um exemplo aqui. Se essa aqui é a luz que eu tenho, a cor da luz que eu tenho, assim, indo para o meio tom, né? Eu não vou pegar nem aqui, nem aqui. Eu tento pegar alguma coisa um pouco mais sutil. Eu até poderia pegar aqui. Só que aí vai dar um pouco mais de trabalho para integrar. Então eu peguei algo tipo um amarelo creme assim. Eu usei esse color fill e depois eu usei isso em screen. Vou voltar aqui. Eu usei isso em screen com uma opacidadezinha baixa. E deixa eu ver como é que tá esse meu blending mode. Eu segurei aqui as sombras e os highlights, porque eu quero ter informação de detalhe na sombra e nas luzes, né? E aí a graça daqui é na máscara. Essa máscara, eu pego ela através de um canal, que geralmente é o canal que tem os highlights mais bem definidos. Por exemplo, nesse caso da imagem, seria acho que o red. Depende do que eu quero. Às vezes eu faço vários glows diferentes. Eu faço um glow para o carro. Se o carro tiver muito azul, eu pego o que tiver o canal de mais contraste. Então, por exemplo, eu poderia pegar o canal, deixa eu ver aqui qual seria o melhor. Talvez o red, que tem esses flares e tem um pouco mais de contraste, e aí eu transformo esse red na minha máscara do glow, né? Então, por exemplo,
E aí eu venho... Pois é. Então, pra matar aí esse glow, dar aquele charmezinho final aqui, né? A gente só consegue perceber mesmo ali no 100%, né? Certo. Ou em algumas áreas específicas. Por exemplo, aqui tá sem o glow, mas já tinha um pouco que eu fui fazendo na mão em algumas partes. Esse daqui é um que eu faço por cima de tudo, usando a máscara da imagem fletada. Então, se qualquer mudança de posição, você tem que refazer esse tipo de coisa. Então, como é um projeto pessoal, eu posso manter isso por cima de tudo, tranquilo. Mas o ideal seria eu ter um glow pro carro principal. Caso precise andar com o carro para um lado ou para o outro, o glow vai junto, né? Então, é interessante ter esse tipo de coisa separado para cada elemento. E ir fazendo isso aos poucos. E aí, para terminar, tem esse ajuste de nuvem aqui que eu achei que estava faltando, estava muito reta, essa parte estava meio dura, estranha. Não estava seguindo o fluxo da imagem, que é bem orgânica, né? Então foi ali um clone stamp por cima de tudo do que já tinha. E aqui só mais uma coisinha de leve também, um ajuste de detalhe numas nuvens aqui que estavam... dava para ver que estava muito recortado. Então eu pintei por cima para ter um pouco mais de naturalidade, um noise por cima de tudo e foi, um abraço. Show! Meu amigo. Eu tinha mantido um carro por cima só para usar de referência, tipo assim, como é que estava a versão antiga, a nova. Porque eu gosto de fazer isso também, de ter ali na mão como estava antes e para onde eu estou chegando, porque às vezes você perde um pouco o parâmetro. Enfim, então tem várias referências da versão antiga, da foto original, de uma versão que seja tipo a última versão. E é isso aí. Por cima de tudo. Tchau. Show. E só mostra aí agora antes e depois final, assim, só a primeira versão e a última, só pra galera. Tá. Então, essa primeira, na verdade, era a última de 2017. Sim. A última de 2017 com a última de 2020. Porque eu ia acabar em 2019, mas acabei agora em 2020. Foram 3 anos. 3 anos, viu, gente? O trabalho pessoal vai levar 3 anos pra você fazer, viu, gente? Na verdade, levou umas 3 semanas, só que no intervalo de 3 anos. Foi feito em doses homeopáticas. Tipo isso, pois é. Cara, eu acho melhor você finalizar alguma coisa que você tem certeza de que tá bom o suficiente para terminar, do que entregar de qualquer jeito. Por isso que sim. Deixei lá no Behance o IP eterno e o carro tava lá voando sem reflexo nenhum por cima das nuvens, sem nada, sem motorista. Aí um belo dia eu falei, não, agora eu vou botar esse cara ali da melhor forma que eu conseguir e vamos nessa. Bem, espero que eu não tenha falado demais. Não. Trabalho aí pra editar. Não, tranquilo. Só volta aí com a tua imagem para edição, desligar o compartilhamento aí. Tá. Opa. Não, show de bola, Rafa. Seguinte, queria aproveitar novamente e agradecer o teu tempo para a gente bater esse papo, para trocar essa ideia. Vai ser um prazer enorme te conhecer pessoalmente em maio, lá no Photoshop Conference. Prazer é meu, muito obrigado. Queria deixar aí para você, no vídeo vai ter o link para o teu portfólio, para a tua rede, etc. E queria que você desse um recadinho seu aí para a galera que está assistindo, vender o teu peixe também, se você quiser vender, fique à vontade para falar com a galera que assistiu o nosso vídeo. Eu que te agradeço o Alê, né? E a todo mundo aí que estiver participando, né, da organização. Enfim, vai ser ótimo, independente do resultado, já sei que vai ser ótimo. Então, espero todo mundo lá. Vale a pena o investimento, tá? Se vocês estiverem na dúvida entre comprar um Mac novo, não comprem. Vai no Photoshop Conference primeiro. O investimento em aprendizagem, o retorno não é tão rápido quanto você imagina, né? Às vezes mas se não for, você pode ter certeza que você vai conseguir de volta na qualidade do trabalho.
né? E conhecer as pessoas é algo que também não tem preço, né? É bom essa troca de conhecimento e, enfim, o encontro, né? Com certeza. O professor, o aluno, os colegas de trabalho, enfim, os clientes. Eu acho que vai ser um espaço muito bom de aprendizagem, de troca, de saber como é que as pessoas resolvem os problemas, ou contar as próprias experiências, enfim, conversar sobre grana, sobre como é que estão as coisas, como é que eu posso fazer para, enfim, entrar numa certa área. Tem muita gente que está desorientada, que eu tenho conhecido aí recentemente, e aí eu me enxergava 10 anos atrás e pensava, pô, tá que nem eu, desenhando, olhando para o próprio caderno e um monte de gente boa falando coisa interessante em volta, e às vezes a pessoa não está conseguindo captar aquilo ali por, enfim, falta de interesse mesmo. Tem certas coisas que é uma questão de tempo, né? Mas tem que estar nos eventos, tem que estar participando, produzindo, participando de fóruns, grupo do Facebook, enfim, sites, né, que estimulam ali a divulgação, né? Por exemplo, o Behance. Eu tenho também o ArtStation, né, que não é tão voltado assim para a parte de manipulação fotográfica, mas tem muita coisa boa lá. E é isso aí. Espero todos lá. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, entrar em contato antes do evento, já pode se antecipar também, para chegando lá não bater aquela vergonha. Eu sempre falo, gente, ó, valeu, cara, eu sempre falo pra galera ali, ó, pô, Photoshop Conference, eu digo que foi o evento que mudou a minha vida, né, e sou um eterno divulgador e defensor do Photoshop Conference. Para quem não conhece, vai ser dia 18 e 19 de maio de 2020. O Rafael é um dos palestrantes, eu sou o embaixador do evento. Nós vamos ter palestras também com o Henrique Ribas, com o Getulino Pacheco, com o Cauê Luz, com o Leonardo Luz, o Rodrigo de Magalhães, com o Thiago Designer, que a gente vai ter também uma entrevista logo, o professor Anderson, Rafael Ferreira, o nosso Rafael Falcone. Então, gente, não percam a chance de ir lá conhecer esse fera pessoalmente, e aquilo que ele falou, cara, não tenho vergonha de pedir, de trocar uma ideia com o cara que você quer saber um pouco mais sobre o trabalho, sobre a área que ele atua. Cara, não pode ter vergonha de perguntar, né? Se você não perguntar, você já tem ou não. Se você perguntar, ele vai dizer que sim, provavelmente, porque o Rafael é gente boa pra caralho e quer ajudar a galera. Exatamente, pois é. Não, ser um bom ouvinte já é a melhor forma de aprender, né? Eu sempre fui um bom ouvinte, eu ia em palestra, workshop, sempre prestava muita atenção e depois tentava aplicar em casa o que eu tinha aprendido no evento em si, né? Mas às vezes o que você mais leva do evento não é nem um conhecimento técnico, é mais você perceber que as pessoas são reais e têm as mesmas dificuldades, os mesmos conflitos que quem está começando, porque a gente também passou por isso tudo há 15 ou 10 anos atrás, e cada um tem a sua própria linha do tempo ali de carreira, né? Com certeza. Valeu, Rafael, muito obrigado e até lá, e sucesso sempre. Sucesso para nós. Valeu. Júnior, abraço. E aí, galerinha, espero que tenham curtido. E essa aqui é a Fiona. Ela é responsável pelos latidos de gravação. Tá? Então, eu e a Fiona, esperamos que você tenha curtido o bate-papo. Desculpa pelos erros técnicos e pelos latidinhos. E a gente vai se falando. Se curtiu o bate-papo, dá um like, segue o canal. Já tem outras entrevistas marcadas. Logo, logo vou estar publicando todas elas. E não esqueçam de ir no Photoshop Conference, galera. É um evento fantástico. Um grande abraço e valeu!